Olá, Brasil do meu coração. Chegando aqui com vocês mais uma vez, quero enviar, claro, a paz para todos os meus irmãos no Brasil, não é? E para aqueles também que ainda não estão na comunidade da fé, que a paz de Cristo está liberada para todos, né? Aquele que receber será bem-aventurado, tá bom? A oração é um caminho excelente, é um caminho extraordinário, é um caminho sublime, é um caminho de intimidade, é um caminho de alinhamento espiritual, é um caminho onde a gente pode obter, pessoal, as respostas que tanto nós procuramos, seja no âmbito espiritual, na família, nos relacionamentos, até mesmo profissional. A oração, ela dá direção, porque quando você ora, você entra na presença de Deus. E você entrando na presença de Deus, Deus fala com você, sabe? Agora você tem que aprender a se conectar e ouvir a voz de Deus na sua vida, né? Um dos grandes problemas que eu vejo nos nossos queridos irmãos é que eles falam muito com Deus, mas não sabem ouvir a voz de Deus, né? Ou seja, falar com Deus é uma coisa, ouvir Deus é outra. E para isso tudo a gente tem que, digamos assim, estar sintonizado, entendeu? Wi-Fi, entendeu? Se você desliga o Wi-Fi do celular, você fica desconectado. Se você desliga redes móveis do celular, sabe que é a rede móveis, você não, mesmo com crédito, você não, entendeu? Não tem comunicação com o satélite, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Quando você conecta, aí você tem uma conexão em fração de segundo. Então, trazendo para a vida espiritual para vocês entenderem, é mais ou menos, é isso aí, sabe? Muitas pessoas ainda não aprenderam a sintonizar e para ouvir a voz de Deus falar no seu coração, no seu espírito, para começar a entender, né? Se você começar a sintonizar, a se alinhar, você vai, com o tempo, você vai ouvindo Deus falar no seu coração. Tu entende o que eu quero dizer? Eu falo isso porque não adianta eu chegar aqui e fazer uma oração de vitória, tome chave, tome isso, tome aquilo, e você não entender as coisas espirituais. Então, eu não estou aqui para fazer, eu estou aqui para fazer o que é correto, ensinar o que é correto. Esse é o meu ministério, ensinar as pessoas o correto. Então, veja bem, tem momentos na oração, pessoal, que a gente vai estar só, isso mesmo. As pessoas que oram, mas eu digo assim, as pessoas que oram de verdade, não estou falando daquela oração de pato no domingo, aquela oraçãozinha ali que você faz, para cumprir tabela, aquilo ali, sabe? Aquilo ali, eu estou falando pessoas que têm o hábito de orar constantemente, entendeu? São pessoas solitárias, vou repetir de novo, e vou mostrar aqui na Bíblia. Pessoas que têm o hábito de orar, entende? Continuamente, são pessoas solitárias, isso mesmo. Não são pessoas de multidão, pessoas, entendeu? Ela pode até estar no meio de uma multidão, mas a multidão não está com ela, por quê? Porque ela está em outra dimensão, em outro nível, entendeu? Agora, ela não é um monge, um esquisito, porque tem pessoas que são assim, quando elas começam a orar, ela fica esquisita. É o santarrão, a santarrinha, coisa assim desse tipo. Não, ele é uma pessoa comum, normal, mas ele está em outra dimensão quando ele paga esse preço da oração, tá certo, pessoal? Então, toda pessoa que ora é solitária. Só que quando a pessoa começa a entrar e vê que há uma solitude, uma solidão naquela área, ele desiste, porque ele diz, isso não é para mim não. Eu prefiro levar essa vidinha superficial, louvando a Deus, fazendo uma coisinha ali e tal, uma visitinha. Mas oração é um negócio de solicitude. Você vai ficar só, é você e Deus ali. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E as pessoas geralmente não gostam dessas coisas. Por isso que poucas pessoas oram, né? A maioria só faz a oração de bico de pato, aquela oração do domingo, porque oração requer renúncia, né? E as pessoas geralmente não querem renunciar, sabe? Os que me buscam de madrugada, esses me acharão. É outra coisa que tá difícil também. Vamos para a palavra, que a bateria já tá indo embora ali. Cadê deixa eu... Só um minutinho, pessoal. Vamos para a palavra. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente vê aqui justamente essa questão que eu estava falando para você, que as pessoas que oram, elas são solitárias. Jesus estava passando ali por esse processo da solidão, estava só praticamente, né? E você diz assim,
Mas ele estava com os apóstolos, com os discípulos, enfim, aquela coisa toda. Ele chamou Pedro, João e Tiago e foi ali orar. Disse, olha, vamos orar, pessoal. E aí, quando ele volta, ele disse, vocês não puderam orar nem uma hora? Aí voltou de novo. Quando ele chegou ali, foi uma guerra, uma batalha espiritual, uma luta, ele se angustiou, ficou triste, né? Porque ele enxergou, ele viu o futuro, ele viu que ia passar, ser humilhado, rejeitado, cuspido, ia levar 39 chicotadas, mas eu acredito que, como o romano tinha muito ódio do judeu, e pelo fato dele, as pessoas chamarem ele de rei, né? Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Tudo isso ele via, entende? E aí o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Assim relata o médico Lucas. E segundo a ciência, diz que se você passar por uma angústia muito grande, algo desse tipo, pode acontecer do seu suor se transformar em sangue, né? Então, ali Jesus estava só, praticamente, porque os discípulos estavam dormindo na primeira e na segunda vigília. E o que acontece é isso, sabe? Jesus saiu dali certo de que a missão dele tinha que ser aquela mesma. Porque ele orou, né? Dizendo assim, ó Pai, se possível, passa de mim este cálice. No entanto, o plano já estava determinado e não tinha outra forma. Tinha que ser derramado o sangue puro, inocente, incontaminado do Cordeiro de Deus para remir o pecado ou os pecados da humanidade. Não tinha outra forma. Ou fórmula, ou meio, não tinha. Tinha que ser daquela forma, certo? Então ele disse, no entanto, que não seja feito, Senhor, meu Deus, meu Pai, a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Bom, aí está justamente um pilar muito importante, né, da oração. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Porque muitas pessoas lutam para que a vontade delas seja feita. E elas não aceitam quando não acontece. Ah, não aconteceu, a porta não se abriu, o milagre não veio, a bênção não chegou. Eu estava querendo Zezinho, orei tanto pro Zezinho, olhos verdes, né? Parece Brad Pitt, e aparece esse aqui, sabe? Manco de uma perna, eu não sei não, Deus, olha, essa resposta está esquisita, sabe? Então as pessoas ficam muitas vezes exigindo, né? O que adianta você pedir um Brad Pitt e toda semana você apanhar dele, entendeu? Ele está lá dentro da igreja, sabe? Mas ele é um lobo, cruel, voraz, ele é um Nabal da vida. Enfim, ele está ali justamente, ó, de olho na ovelhinha, e assim sucessivamente. Tem gente que não deu certo lá fora, né? Acontece muito com as mulheres. Ah, pai, eu já passei, já sou, como se diz assim, já sou rodada, nada deu certo aqui, eu vou lá pra, sabe? Aí chega lá com aquela natureza, não é? E aí aqueles irmãos abestalhados olham assim e dizem, eita, chegou a minha prometida. Não dá um mês, ele já tá ali, né, de costela e tal, aquela coisa toda, mas não sabe que ainda lá dentro, ainda está aquele urso, carne, né? E aí o que acontece? São muitas coisas que as pessoas oram e quebra a cara. Por quê? Porque tá na carne, carne com carne se combina, se atrai, entendeu? É isso. E aí o que acontece? As pessoas fazem e dá certo e depois culpa a Deus. Ah, não orei tanto, eu não mimimi. Aí, sim, mas Jesus disse, vigiai e orai. Você orou, mas não vigiou. Não teve visão espiritual. Entende? Você teve sentimentalismo e visão carnal. Mas a visão espiritual você não teve. Fez a escolha, mas fez errada e quebrou a cara. Bom, e aí sucessivamente se aplica a todas as áreas da vida do ser humano. É melhor você ir devagarzinho, um passo de cada vez e acertar. É melhor demorar, você receber da forma que Deus quer, do que você se apressar e fazer como Abraão, um arrumadinho, né, porque sua esposa era estéril, ele fez um arrumadinho ali, gerou um filho e hoje está aí, Israel, né, e todo o Oriente Médio na guerra, isso
já quase 4.000 anos e ninguém resolve e nunca vai ser resolvida essa questão por causa de decisões que o ser humano toma e aquilo se repercute em muitas infinitas gerações por causa de decisões erradas. Isso aí se aplica no casamento, se aplica muitas vezes numa empresa, se aplica em um ministério, né? Quantas pessoas aí forjam, né? Até carteira de pastor. Sabe? Aí pega aquelas carteirinhas, faz aqueles cursos, né? De pata quebrada, de 30 dias, aí pega aquela carteira de pastor, se afilia a uma convenção pata de jaca, sabe? Aí sai apresentando um cartão. Olha, eu sou ministro do Evangelho, eu sou ministro do Evangelho. Mas quando chegar lá na frente, tibum, acabou-se. Por quê? Fez da forma errada, né? Quis pular os processos, né? Entende? Tudo que você quebra princípio, pula processo, lá na frente você não vai dar certo, vai quebrar a cara, viu? É isso que eu tô querendo dizer para você, tá bom? Então faça as coisas como tem que ser feito e pronto, acabou. Tá demorando? Espere mais no Senhor. Você não quer esperar não? Então não vai receber do jeito que Deus quer, você vai receber do seu jeito e lá no final das contas, infelizmente, não vai dar certo não. Essa oração é essa mesmo, se quiser é assim, se não quiser é assim mesmo, porque eu não vou estar aqui distribuindo bênção para você e você está aí cheio de picuinha e de coisas que não foi confrontado e não foi ensinado a você fazer o correto e o certo, tá certo? Tá bom, pessoal? Vamos orar? Eu quero orar, é isso mesmo. Essa oração é a oração que nós vamos fazer para que Deus dê a você visão, esclareça, lhe dê paciência, se você não quer ter paciência, e lhe dê capacidade para você esperar no Senhor, confiar nele e saber que ele vai fazer na sua vida. E não vai fazer costela quebrada não, ele vai fazer perfeito. Porque a palavra diz que tudo que Deus faz é perfeito. Tem um começo, um meio e um fim. Que ele começa, termina na nossa vida. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero pedir a cada pessoa, Senhor, a tua bênção, a vitória. Que cada pessoa seja alcançada, Senhor. Que o entendimento seja ampliado, que ela vá para um novo nível, um novo patamar espiritual. Que ela cresça, prospere, progrida, seja abençoada. Que ela ande, Senhor, se levante os que estão caídos, visite os que estão nos hospitais, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por lutas renhidas, Pai, passando por batalhas, grandes batalhas. Aqueles que estão no Getsemane, Senhor, mas o Senhor está com eles, porque há promessa na vida deles, meu Pai. No nome de Jesus, eu peço, abençoa essa vida, essa casa e essa família. No nome de Jesus. Graças a Deus. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.